Poucas instituições na história da humanidade acumularam tanto poder quanto o Vaticano. Por séculos, ele tem sido o coração espiritual do cristianismo, o trono da autoridade moral, o guardião da doutrina. Mas, enquanto o mundo observa o Papa vestido de branco, quase ninguém ousa olhar para sua sombra. Uma figura vestida de preto, escondida do público, mas presente em todos os corredores do poder eclesiástico. Um homem que não acena de varandas, nem fala em homilias, mas cuja influência se estende pela política, finanças, espiritualidade e por algo ainda mais sombrio. Essa figura é conhecida como o Papa Negro e, segundo certas tradições esotéricas, ele não seria apenas o superior geral de uma ordem religiosa, mas o mais alto servo de Lúcifer na Terra. Sua história, seus símbolos, sua autoridade silenciosa, todos fazem parte de um dos segredos mais aterrorizantes do Vaticano. Neste vídeo, vamos levantar o véu sobre o Vaticano invisível e fazer uma pergunta inquietante. E se a luz que nos guia for, na verdade, uma escuridão disfarçada? A Igreja Católica sempre projetou uma imagem de ordem, unidade e autoridade divina. No topo dessa estrutura está o Papa, a figura central do catolicismo global, o homem que o mundo vê vestido de branco, abençoando multidões, falando das varandas. Mas poucos percebem que por trás desse poder visível existe outra estrutura, menos conhecida, mais discreta e, segundo muitos, mais poderosa. Essa estrutura paralela é liderada pelo superior geral da Companhia de Jesus, mais conhecido como os jesuítas. Dentro e fora da Igreja, muitos se referem a ele como o Papa Negro. O apelido não tem relação com raça. Ele se refere à batina preta usada pelos jesuítas e à ideia de que ele representa a face oculta da autoridade eclesiástica. Ao contrário do Papa, que é eleito pelo Colégio dos Cardeais em um evento altamente público, o Papa Negro é escolhido internamente pelos membros da Ordem Jesuíta. Sua eleição não é transmitida, seu rosto não é bem conhecido. Ainda assim, sua influência se estende profundamente pelo Vaticano, por instituições religiosas, círculos políticos e sistemas educacionais ao redor do mundo. Historicamente, os jesuítas atuaram como uma espécie de força-tarefa de elite do Vaticano. Foram fundados no século XVI por Inácio de Loyola, um ex-soldado que estruturou a ordem não apenas para a devoção religiosa, mas para a disciplina, obediência e eficácia. Os jesuítas foram treinados para ser estudiosos, diplomatas, missionários e, em muitos casos, estratégicos conselheiros. Sua missão era proteger e expandir a influência da Igreja, especialmente em regiões onde o catolicismo estava sendo desafiado ou enfraquecido. Mas, à medida que os jesuítas ganhavam poder, sua independência começou a preocupar, até mesmo dentro do próprio Vaticano. O geral dos jesuítas lidera com autoridade quase absoluta sua ordem global. Ele é obedecido sem questionamento por milhares de homens altamente educados e estrategicamente posicionados ao redor do mundo. Isso levou muitos a argumentar que o verdadeiro centro de controle dentro da Igreja não seria o Papa, mas o superior geral. Essa tensão não é apenas especulação. Em 1773, o Papa Clemente XIV suprimiu completamente a ordem dos jesuítas, acusando-a de ser poderosa demais, política demais e secreta demais. Pagou o preço por essa decisão. Pouco tempo depois, morreu em circunstâncias misteriosas. Décadas depois, a ordem foi reinstaurada, mais forte e mais infiltrada do que antes. A ideia do Papa Negro como governante nas sombras se baseia exatamente nessa estrutura. Duas linhas de comando paralelas dentro da mesma instituição. Uma pública, outra privada. Uma visível às massas, outra oculta por camadas de hierarquia, lealdade e redes globais. E isso não é apenas uma questão de teologia ou títulos. Na prática, o general jesuíta comanda uma das organizações religiosas
mais influentes do planeta. Os jesuítas dirigem escolas, universidades, think tanks e redes missionárias em mais de 100 países. Seus membros aconselharam presidentes, moldaram revoluções e formaram inúmeras elites políticas e religiosas. Até o Papa Francisco, o primeiro Papa jesuíta da história, foi treinado e moldado por esse sistema. Tudo isso levou muitos estudiosos a acreditar que existem duas igrejas operando simultaneamente. A igreja visível, focada na fé, tradição e cerimônia. E a igreja invisível, movida por influência, estratégia e controle da informação. E se essa segunda igreja realmente existe, é o Papa Negro quem está no topo dela. Em outras palavras, o Papa pode liderar a igreja que você vê, mas o Papa Negro pode estar liderando a que realmente importa. A figura do Papa Negro, quando vista de uma perspectiva puramente organizacional, é simplesmente a do superior geral da Ordem dos Jesuítas. Mas, sob uma ótica esotérica, ele representa muito mais do que isso. Em várias tradições ocultistas e místicas, o verdadeiro poder desse papel não está no seu alcance político, mas no que ele simboliza dentro da arquitetura espiritual do mundo. A ideia é que o mundo material, como o conhecemos, não foi criado por um ser supremo benevolente, mas sim por uma força controladora inferior, conhecida como o Demiurgo. Segundo os ensinamentos gnósticos, o Demiurgo não é um demônio no sentido tradicional, mas sim uma entidade falha, que acredita ser Deus. Ele criou o universo físico, impôs estrutura, hierarquia e leis, e prendeu a alma humana em ciclos de encarnação, sofrimento e esquecimento. Sua principal ferramenta de controle não é a violência, mas a ordem, sistemas de crença, instituições religiosas, códigos morais e a ilusão da salvação. Dentro dessa estrutura, o Papa Negro é visto como o mais alto representante terreno desse sistema, não de forma literal, mas como um arquétipo, uma função dentro da engrenagem que mantém a humanidade focada em obediência, submissão e estagnação espiritual. A ordem jesuíta, conhecida por sua disciplina rigorosa, intelectualismo refinado e alcance global, reflete esse princípio. É uma instituição projetada não para libertar a consciência, mas para moldá-la e administrá-la. Os jesuítas são treinados para se adaptar, infiltrar e influenciar desde dentro. Não são monges contemplativos, são estrategistas, professores e engenheiros culturais. E no topo dessa organização está um homem que exige obediência absoluta dos seus membros, comanda operações em escala planetária e permanece majoritariamente oculto ao público. Isso não é sobre conspiração, é sobre função. Em termos esotéricos, o Papa Negro não é maligno, mas representa a força que mantém a estrutura do plano material e bloqueia o caminho da alma rumo à transcendência. Ele não se rebela, não questiona, ele administra. E esse é precisamente o papel do servo do Demiurgo. O mais alto servo não é aquele que governa abertamente, mas o que mantém o sistema funcionando, silenciosamente, eficientemente e invisivelmente. Ele garante que o ritual continue, que as instituições permaneçam intactas e que a ilusão de autoridade seja preservada. Sob essa perspectiva, o Papa Negro é a personificação do aprisionamento espiritual, um agente da limitação cósmica, disfarçado de ordem divina. Ele não destrói o despertar, ele simplesmente o redireciona de volta ao labirinto. Por isso, para muitos estudiosos do ocultismo, o Papa Negro não é apenas um líder religioso. Ele é o rosto do tipo mais perigoso de poder, aquele que finge servir a verdade enquanto mantém a alma confinada a mentiras que parecem propósito. Ele não é um vilão teatral, ele é um papel, um arquétipo, que surge em todas as eras, com nomes diferentes, mas sempre com a mesma função: guardar os portões do mundo e garantir que ninguém escape sem permissão.
Se o Papa Negro simboliza o controle sobre a estrutura espiritual deste mundo, então o arquétipo mais profundo por trás desse controle é Saturno. Na filosofia esotérica, Saturno não é apenas um planeta. Ele representa uma força metafísica. Ele governa limites, restrições, tempo, leis e julgamento. É o guardião da forma, o regulador dos ciclos, a entidade que impõe estrutura ao caos. Nos sistemas gnósticos e ocultistas, Saturno é frequentemente associado ao demiurgo, o falso deus criador que aprisiona a alma na existência material. A cor preta está tradicionalmente ligada a Saturno. Ela representa absorção, ocultação e ausência de luz. É a cor das vestes usadas por enlutados, por penitentes, e neste caso, pelo superior geral dos jesuítas, o chamado Papa Negro. Mas esse simbolismo vai muito além da roupa. Entre as principais religiões, encontramos referências repetidas a temas saturninos: cubos pretos, geometria hexagonal, ciclos sagrados de tempo e estruturas rituais projetadas para conter, não libertar. Um dos exemplos mais marcantes é encontrado no Islã. No centro de Meca está a Kaaba, um enorme cubo preto em torno do qual os muçulmanos giram durante a peregrinação do Hajj. Embora as interpretações tradicionais apontem para suas raízes abraâmicas, pesquisadores esotéricos destacam o simbolismo geométrico mais profundo. O cubo é a manifestação tridimensional de um hexágono, exatamente como a tempestade hexagonal persistente no polo norte de Saturno, que intriga cientistas há décadas. O ritual de circumambular o cubo espelha a órbita dos anéis de Saturno e reflete uma geometria profundamente cósmica, talvez saturnina. No judaísmo, um objeto semelhante aparece nos rituais diários. Os tefilim, pequenas caixas pretas de couro presas à testa e ao braço durante a oração. Elas são cúbicas, presas firmemente ao corpo, e contêm versículos da Torá. Novamente, a imagem é consistente. Cubos pretos usados como instrumentos de conexão divina, mas talvez também como ferramentas de codificação espiritual. A repetição, o apego físico, a estrutura exata, todos são elementos centrais do culto a Saturno, intencionalmente ou não. Mesmo no cristianismo, vestígios da influência saturnina estão presentes. O sétimo dia da semana, o sábado, era originalmente chamado de Dies Saturni, o dia de Saturno. No judaísmo, ele continua sendo o sábado, o dia mais sagrado de descanso. O cristianismo mudou seu dia sagrado para o domingo, o dia do sol, mas antigas tradições monásticas ainda preservam o sábado como um dia de silêncio e contemplação. O nome planetário permanece sutilmente embutido na marcação do tempo semanal. Dentro do catolicismo, traços do arquétipo de Saturno podem ser encontrados em rituais litúrgicos, simbolismos arquitetônicos e na própria rigidez hierárquica da Igreja. O formalismo da Igreja, os paramentos imutáveis, os cantos repetitivos, o uso de cores escuras nos rituais de luto, evoca um padrão de controle e contenção espiritual. As catedrais góticas, com seus vitrais circulares incrustados em molduras de pedra quadradas, ecoam a geometria de Saturno, o círculo preso dentro do quadrado ou o espírito confinado na matéria. Mesmo a estrutura visual de muitos artefatos religiosos, cruzes dentro de caixas, halos dentro de cúpulas, altares ladeados por colunas simétricas, carrega essa arquitetura codificada. Isso não significa que cada instância tenha sido conscientemente desenhada para cultuar Saturno, mas sugere que uma corrente simbólica, um padrão arquetípico, tem fluído por debaixo das religiões organizadas há milênios. Esse padrão, seja preservado intencionalmente ou por inércia, reflete a mesma assinatura energética. Controle sobre o tempo, a lei acima da libertação, a forma sobre a essência. Alguns estudiosos chamam isso de o culto invertido, uma linhagem oculta dentro da religião
que não visa libertar a alma, mas sim aprisioná-la. Não nega Deus, mas substitui a transcendência por ordem. Não proíbe a verdade espiritual, mas a regula por meio de sacerdócios, doutrinas e rituais. E Saturno, como arquétipo por trás desse mecanismo, permanece como o Deus não declarado do mundo institucional. Sob essa ótica, as religiões mais poderosas da era moderna podem carregar em si um eco residual do culto a Saturno, seja através de um cubo preto em Meca, de caixas de couro em Jerusalém ou da liturgia rígida em Roma. Os mesmos princípios se repetem. E o Papa Negro, no topo da ordem mais disciplinada da Igreja Católica, pode não apenas servir a Deus, mas servir à estrutura que mantém os portões do céu firmemente fechados. Publicamente, a Igreja Católica é liderada pelo Papa, tradicionalmente conhecido como o Vigário de Cristo e considerado a mais alta autoridade moral da Terra. Mas, por séculos, pesquisadores, delatores e teóricos da conspiração têm sugerido que o Papa vestido de branco não é o verdadeiro líder. De acordo com essas alegações, o verdadeiro poder reside no Papa Negro, que opera nas sombras, livre de aparições na mídia ou obrigações cerimoniais. Uma das teorias mais persistentes é a de que o general dos jesuítas detém mais influência que o Papa em si. Enquanto o Papa é eleito pelo Colégio dos Cardeais e permanece aos olhos do público, o Papa Negro é escolhido internamente pelos jesuítas e mantém quase total anonimato fora dos círculos católicos. Teóricos afirmam que esse status oculto lhe permite atuar globalmente, envolvido em diplomacia secreta, operações de inteligência e guerra ideológica, sem o escrutínio público. Alguns vão além, afirmando que os jesuítas, sob direção do Papa Negro, historicamente infiltraram governos, agências de inteligência e instituições religiosas para moldar eventos globais segundo sua agenda. Nessa visão, a ordem funciona como uma espécie de agência de inteligência espiritual, com agentes posicionados em pontos-chave dos sistemas político, financeiro e midiático. Uma das teorias mais extremas afirma que o Papa Negro orquestra conflitos nos bastidores para enfraquecer a soberania nacional e aumentar a influência da Igreja sobre a governança global. A ideia é que, ao fomentar o caos, seja por crises econômicas, polarização ideológica ou até guerras, certas elites, incluindo figuras ligadas aos jesuítas, possam se apresentar como a força estabilizadora. Nesse enredo, o Vaticano não seria apenas uma instituição religiosa, mas um nó central de uma vasta máquina geopolítica, e o Papa Negro, seu arquiteto silencioso. Há também teorias que conectam o Papa Negro às sociedades secretas, especialmente os Illuminati. Alguns alegam que jesuítas de alto escalão estiveram envolvidos na formação dos Illuminati da Baviera no século XVIII, ou que mais tarde cooptaram sua estrutura para seus próprios fins. Sob essa visão, o Papa Negro não é apenas um clérigo, mas um guardião de conhecimento oculto e um operador estratégico de uma agenda muito mais antiga de controle global. Isso se sobrepõe a alegações sobre os arquivos secretos do Vaticano, que supostamente conteriam textos proibidos, profecias apocalípticas e registros de contato alienígena ou tecnologias antigas, materiais aos quais o Papa Negro teria acesso e autoridade. Outras teorias são mais metafísicas. Sugerem que o Papa Negro serve como canal ou receptáculo de inteligências não humanas, não necessariamente extraterrestres, mas interdimensionais. Nesses relatos, a ordem jesuíta seria uma interface ritualística entre a humanidade e sistemas superiores de controle, e o general atuaria como ponte entre planos, seja com a energia saturnina, com o demiurgo ou com um egregor coletivo formado ao longo de séculos de obediência hierárquica. Essa entidade supostamente guia a direção espiritual global através das camadas ocultas da Igreja. Por fim, alguns pesquisadores sugeriram que a renúncia do Papa Bento XVI, em 2013,
A primeira renúncia papal em quase 600 anos foi influenciada ou até forçada por pressão jesuíta. A teoria sustenta que, com o Papa Francisco, o primeiro jesuíta a se tornar Papa, a distinção entre o Papa Branco e o Papa Negro foi colapsada, trazendo à superfície a hierarquia interna das sombras. Isso levou à especulação de que o Papa atual e o geral dos jesuítas fazem parte de uma agenda unificada, ou que o próprio Francisco é uma fusão simbólica de ambos os papéis, a face pública de um mecanismo antigo que já não precisa mais se esconder. Em todas essas teorias, um tema permanece constante. O Vaticano visível é apenas a ponta do iceberg. O Papa Branco pode abençoar, falar e liderar, mas o Papa Negro comanda, observa e sobrevive. E por trás de ambos, talvez exista uma terceira camada de poder. Não uma pessoa, mas um princípio. Uma força que existe desde antes do catolicismo, antes de Roma, e que continua a operar sob diferentes nomes, sempre envolta em silêncio ritual e controle. Começamos esta investigação com uma pergunta simples: quem realmente detém o poder dentro do Vaticano? A resposta nos levou por hierarquias ocultas, arquétipos esotéricos, símbolos antigos e teorias perturbadoras sobre o controle espiritual. O Papa Negro pode parecer apenas mais uma figura clerical, mas, como vimos, muitas tradições o veem como muito mais que isso: um gestor da Igreja invisível, um servo de uma estrutura mais antiga que o próprio catolicismo e, possivelmente, o executor terreno de uma força que não liberta almas, mas as aprisiona. Seja por meio do simbolismo saturnino, do ritualismo oculto ou de redes de influência duradouras, a imagem do Papa Negro continua a provocar inquietação. Não porque ele seja o vilão de uma história de ficção, mas porque ele pode representar algo que existe em todas as religiões, em todos os impérios e em todo sistema que exige obediência antes da compreensão. Ele não é apenas um homem, mas um papel que sobrevive a papas, ultrapassa reis e molda crenças no silêncio. Talvez esse seja o segredo mais assustador de todos, que por trás das vestes e rituais, por trás das doutrinas e dogmas, exista uma máquina, uma que não se importa com a verdade ou com o despertar, mas apenas com o controle. E o Papa Negro pode ser simplesmente a máscara que ela usa. Mas, como sempre, isso não se trata de acreditar ou rejeitar. Trata-se de fazer perguntas melhores, de olhar além das aparências e reconhecer que a espiritualidade verdadeira não teme a dúvida, ela a acolhe. Porque o verdadeiro poder não se esconde nas sombras, apenas a ilusão se esconde. Então, pense por si mesmo, questione o que te dizem e lembre-se, às vezes, a forma mais perigosa de escuridão é aquela que finge ser luz.